E aí, pessoal, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez com o capítulo 7 do livro Democracia, o Deus que Falhou, onde a gente vai falar hoje um pouco sobre imigração livre, na verdade, né, e como que ela atua na sociedade. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações e de preferência que você compartilhe aí com seu amigo ou alguém que pode se interessar por esse conteúdo, tá bom? Mas começando já diretamente para que não tenha mais enrolações. No capítulo passado nós falamos um pouco sobre isso, mas dessa vez nós vamos entrar um pouquinho sobre como que ações do governo conseguem impactar negativamente a população e fazer com que a preferência temporal suba cada vez mais, né? Como que isso acontece? De várias formas, e espero que você tenha essa habilidade de conseguir conectar assuntos dentro do livro, mas hoje a gente vai falar especificamente sobre imigração. Imigração, em sentidos gerais econômicos, as pessoas costumam entender, ou a maioria dos economistas e das pessoas no geral, entendem que a imigração é necessariamente algo bom em todas as suas maneiras, justamente porque a imigração, ela junta povos que podem se complementar um com os outros com questões culturais, mas pensando economicamente, a gente pode entender que quando se tem uma sociedade onde existem muitos empregos de alta performance com necessidade de padrões intelectuais um pouco maiores, mais pessoas são necessárias para suprir as demandas daquela população e que é para fazer com que ela continue crescendo. A gente consegue ver isso em países desenvolvidos como os Estados Unidos ou Canadá, que independente das críticas que você possa ter a isso, eles necessitam de imigrantes, inclusive alguns países até incentivam que imigrantes vão para esses locais, para que a sociedade continue podendo crescer, já que a gente percebe que na maioria dos países desenvolvidos a taxa de natalidade das mulheres, né, a fertilidade das mulheres cai e se precisa de mais mão de obra. Eu não vou entrar em termos técnicos, micro ou macroeconômicos, para você entender como funciona a flutuação da oferta e da demanda por trabalho, da oferta e demanda de salários e de melhores padrões de qualidade de vida, mas o que é interessante você entender é que, no senso geral, as pessoas entendem que toda imigração livre necessariamente é algo bom, quando o autor, agora nesse capítulo, quer mostrar que não necessariamente todas as imigrações são necessariamente boas. Bom, uma coisa a se falar é que sim, você vai chegar no próximo capítulo, é claro, no capítulo 8, que ele vai detalhar um pouco melhor esses assuntos, inclusive com relação à imigração. O próximo capítulo eu acho mais interessante do que esse, mas esse aqui é a introdução para o próximo, tá? Mas começando agora a falar do porquê que o autor considera que nem todas as imigrações são necessariamente boas, a gente começa a entender que, por exemplo, quando você é jovem, você aceita mais as pessoas, está mais disposto a conviver com pessoas diferentes de você, você não preza tanto pelo silêncio, tanto pela sua cultura ou por qualquer outra coisa. Quando você é jovem, você não tem muita personalidade e o que você quer, na verdade, é curtir, conhecer pessoas novas, fazer coisas diferentes. Diferente de quando você fica mais velho, que você já precisa de um pouco mais de cautela, mais calma e de algum senso de identidade mais forte, né? Você precisa de pessoas próximas a você, você requer poucas amizades, mas boas amizades, você quer uma qualidade de vida maior e não quer tanta bagunça quanto geralmente se quer quando se é jovem, né? E aí a gente consegue perceber essa questão da imigração linkada ao que eu falei, quando você olha uma pessoa mais velha que não gosta dos vizinhos, uma pessoa de 50, 60 anos, geralmente é mais, né, dos 60, 70 para cima, que simplesmente não gosta dos vizinhos, não gosta da bagunça, não gosta de nada desse tipo. Ou quando você encontra uma pessoa mais velha, de 70, 80 anos, e a pessoa fala, não, nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, as coisas eram muito melhores. Agora o mundo acabou, tá tudo acabado, não quero falar com ninguém, quero só me trancar no meu mundo aqui e falar só com a minha família. Bom, a gente pode pensar que essa pessoa está sendo ignorante ou algo do tipo, mas volta ao que eu falei anteriormente. Quando você é mais jovem, você está mais favorável a mudanças de culturas, ver personalidades diferentes, coisas diferentes, etc. E quando você está mais velho, isso geralmente não acontece. E mesmo tirando o fator idade, né, não falando que todo velho não gosta de imigração, quando não é verdade, isso eu usei só como exemplo, a gente pode entender que, de maneira geral, independente da idade, as pessoas nem sempre preferem qualidade de vida maior em prol de imigrações. Bom,
As pessoas costumam achar que todo brasileiro jovem quer sair do Brasil e ir para outro país e que o Brasil é uma bosta. Mas exatamente todo brasileiro jovem quer isso? Eu conheço muitos, inclusive pessoas próximas a mim, são as da que têm a opinião de que não preferem ir para outros países com culturas totalmente diferentes em prol de uma qualidade de vida melhor. E o contrário também pode ser verdade. Como, por exemplo, isso não tem nada a ver com xenofobia, com racismo, não tem nada a ver. E eu vou usar dois exemplos bem diferentes um do outro para que você tente ver se você concorda ou discorda disso. Mas você pode gostar ou odiar a cultura russa e a cultura angolana, por exemplo. Você pode amar elas, por exemplo. Mas você gostaria de que no seu bairro fosse infestado de angolanos ou russos, ou que o estado onde você mora seja totalmente invadido, assim, invadido no bom sentido, assim, no sentido pacífico, pela cultura russa ou a cultura angolana? Eu acho que a maioria das pessoas responderia que não. Porque essas pessoas odeiam elas? Não, simplesmente porque elas querem preservar as suas culturas, né? Isso é um problema mais social do que um problema econômico, mas é bom a gente entender esses dois lados, que mesmo que pareça, como eu falei na primeira parte, que de forma geral as pessoas sempre acham que todo tipo de imigração é boa, a gente a partir de agora consegue entender que nem sempre a imigração é boa, né? É lógico que, como eu falo sempre ao longo desse livro, tirar pesos intelectuais é ótimo, a gente começar a pensar de forma diferente e tentar entender que as coisas não são tão simples quanto parece. Essa já é mais uma das coisas que o autor vem trazer aqui no livro. Imigração aparentemente parece boa, todo mundo parece legal, e aquele multiculturalismo, carnaval, tudo, mas acalma, nem sempre é tão bom, e mesmo que fosse de maneira geral, se a gente for procurar a menor minoria, que é o indivíduo, para muitos indivíduos, isso nem sempre é bom. E economicamente, às vezes tem alguns problemas de excesso de mão de obra, etc., mas são coisas técnicas que eu não quero trazer aqui para vocês não dormirem enquanto eu falo. Bom, e agora falando um pouco sobre a nossa situação atual, não a do Brasil, mas a de vários locais ao redor do mundo, a gente entende que se o que a gente falou anteriormente é incontestável, a gente pensar ao contrário disso seria meio burrice, né? A gente pensar que se nem sempre imigrações são coisas boas, pensar ao contrário disso seria idiotice. Mas vamos pensar de uma forma um pouco mais teórica e exagerada, como eu sempre gosto de fazer. Os exageros, às vezes, eles são bons. Mas vamos pensar na nossa situação atual, nessa nossa linha de raciocínio. Imagine que a gente agora tenha uma sociedade que não exista nenhuma imposição governamental. Uma sociedade anarcocapitalista em que as pessoas fazem o que quiser. Pensa da forma mais besta que você possa pensar, que é anarquia total, um chupando o legal do outro, etc. Mas como que funcionaria isso? As pessoas poderiam dizer, eu gosto de você, ou eu odeio você, eu não quero falar com você, ou eu quero muito falar com você. E nisso as pessoas iriam se formando ali. Formariam gays, héteros, cristãos, judeus, casais ou o que quer que sejam. E dentro dessas sociedades, condomínios, por exemplo, privados ou qualquer coisa que possa existir, um local que aceita só gays ou só pessoas não religiosas, um exemplo, poderiam expulsar as pessoas ao contrário a isso. Isso faria delas xenofóbicas ou algo do tipo? Não, faria elas terem seus contratos sendo válidos. É a mesma coisa que, por exemplo, um local que só tenha judeu não aceite quem acredita em Jesus. Um local cristão não aceite quem não professa a mesma fé que eles. Ou um local que só aceita gente solteira, não aceita ninguém que é casado ou que tenha filhos, etc. Pode ter vários tipos de pessoas dessa forma. E numa sociedade desse jeito, o que aconteceria? Aconteceria, é lógico que eu estou exagerando, e isso dificilmente aconteceria, uma cidade que só pode gay, uma cidade que só pode hétero, isso dificilmente aconteceria, mas o que eu estou chamando a atenção, o que o autor está chamando a atenção, é para sociedades onde as pessoas concordem ou vivam em harmonia com as suas preferências. E eu assinei esse contrato porque eu li todas as questões daqui, e vai entrar aqui quem está dentro desse contrato, e quem não tiver, não vai entrar. Pronto, a nossa vontade é a vontade desse coletivo não democrático, mas um coletivo voluntário e contratual, vai se fazer valer, eu tenho certeza disso. Isso é uma sociedade livre, né? Uma sociedade democrática não necessariamente uma sociedade livre, porque a democracia seria, segundo o autor, a ditadura da maioria. Mas, agora sendo um pouco menos exagerado, nesse sentido, você poderia ter, por exemplo, agora indo para
uma questão um pouco mais real, formações sulistas, por exemplo, onde as pessoas gostam de chula, gostam de praia com água fria e chimarrão, por exemplo, e eles não deixam simplesmente alguém que diga que é paulista e gosta de dançar funk e ir pra festa à noite com óculos escuros e guarda-chuva, no calor de 30 graus, essas pessoas simplesmente não podem entrar. Tem um problema? Provavelmente não. E provavelmente essas pessoas fariam o intercâmbio entre elas de forma pacífica, no sentido de o quê? Eu não quero que um paulista more aqui, mas eu gosto de paulista, eu só não quero que ele more no meu bairro e ficar fazendo barulho, fazendo festa. Mas eu posso ir para São Paulo para curtir alguma coisa e tal, e o contrário também, tá? Essa foi um dos exemplos, mas você pode aplicar esses exemplos para qualquer outra coisa. Eu vou trazer mais um exemplo agora, só para que você vá tirando alguns pesos, no sentido de que é necessário deixar as pessoas fazerem besteiras. Inclusive, uma das coisas essenciais para o anarcocapitalismo, e essa foi uma das coisas que, quando eu fazia faculdade de economia, eu pensava bastante, e foi uma das coisas principais que me atraiu para essa escola de economia, foi que é uma escola que aceita e incentiva as pessoas a fazerem besteira, no sentido delas serem livres tanto para fazer coisas boas quanto para fazerem coisas ruins. E está aqui um exemplo de coisas que poderiam acontecer. Imagina uma empresa que agora ela é totalmente livre e ela pode ser preconceituosa da forma como que ela queira. Ela sendo preconceituosa, imagine uma empresa que, tendo a possibilidade de deixar... É que eu comecei falando sobre imigração, mas agora eu estou falando sobre aceitação, né? De uma forma geral, mas que ainda está dentro desse tópico. Imagine uma empresa que ela não contrata pessoas negras, né? Ela pode, digamos que ela possa fazer isso e ela simplesmente não queira contratar pessoas negras. Faz isso dela preconceituosa? Não, beleza, isso não importa. Mas digamos que ela faça isso numa sociedade mista, como é o caso do Brasil. Se ela fizer isso, ela vai excluir muitas pessoas do mercado de trabalho. E digamos que não tenha um boicote e que todas as pessoas falam, se ele é preconceito não, dane-se, eu vou ir nessa empresa e os consumidores vão comprar tudo naturalmente. Beleza. Mas você já prestou atenção de como que você conseguiu entender quantas pessoas essa empresa conseguiu perder de boas no mercado de trabalho? Porque se o preconceito dela for levado à tona, às vias de fato, ela vai acabar perdendo muitas pessoas boas no mercado de trabalho simplesmente por serem negras, ou por serem gays, ou por serem mulheres, qualquer outra coisa. Ou seja, pensando de forma geral, ser preconceituoso não é uma boa escolha econômica, mas sim, não pensar dessa forma vai trazer benefícios. E como que isso vai trazer benefícios? Agora a gente entra em como que os governos agem com relação à imigração, que é algo importante, por isso que a gente chegou até aqui. O nome do livro é Democracia, o Deus que Falhou, não é Empresa, o Deus que Falhou. Então agora vamos falar sobre governos, primeiro democrático e depois o monárquico. Falando primeiro do democrático, a gente pensa que na democracia, cada pessoa vale um voto. Se cada pessoa vale um voto, vale a pena que o político tenha cada vez mais pessoas que sejam a favor do governo dela. E um político que queira ser eleito e simplesmente ser eleito, ele não pensa na melhoria da vida das pessoas, ele só pensa em ser eleito. Ele vai preferir que existam menos pessoas numa população e que essas pessoas sejam mais capacitadas e menos dependentes do governo, ou que sejam mais pessoas mais pobres e mais dependentes do governo. Bom, se eu falei isso, você conseguiu entender, para um bom entendedor, meia palavra basta, você já entendeu por que os governos socialistas, ou os governos mais à esquerda, são mais a favor de imigração livre e imigração totalmente irrestrita, enquanto os governos liberais são um pouco mais restritivos nesse sentido. São restritivos contra pessoas, contra países, contra pessoas específicas? Não, contra tudo, na verdade. Até porque quando você vai atrair alguém para sua empresa, atrair alguém para o seu país, você não tem que provar para que isso seja feito de uma forma eficiente e inteligente. A pessoa não tem que ser preconceituosa ou não, no sentido de não aceito nordestino, não aceito africano, não aceito europeu, não aceito norte-americano. Ela tem que falar, eu não aceito pessoas menos capacitadas de algum nível. Eu quero pessoas que tenham certas capacidades, pessoas que tenham um certo nível econômico ou qualquer outra coisa. Simplesmente que a pessoa não seja ladrona. Um exemplo, nossa, que belo critério, né? Que para votar deveria ter esse critério, para várias coisas deveria ter esse critério, mas enfim, simplesmente não existe. O que o autor basicamente defende de forma geral é que as pessoas tenham critérios para aceitar ou não pessoas diferentes. Bom, na democracia você entendeu que as coisas funcionam assim. Não existe critério, basicamente, e quanto pior, melhor, porque quanto mais mentir... Porque tem aquela famosa frase de que para quem só acredita para quem só acredita em coisas impossíveis, só um mentiroso para fazer
a cabeça delas, né? Ou seja, se as pessoas querem o impossível, ou seja, elas querem ser cada vez mais vagabundas e terem cada vez mais benefícios e uma vida melhor, só um bom mentiroso para convencer elas de que o voto delas deve ser feito para esse tal político, para essa tal pessoa que tá mentindo, né? A frase foi uma merda, que a frase não é necessariamente assim, mas eu espero que você tenha entendido. Do contrário, numa sociedade monárquica, agora dessa vez, qual que vai ser o incentivo para que esse rei, né, o monarca, ele atraia pessoas vagabundas ou atraia qualquer pessoa, ou seja, sem ter um portão aberto, como as democracias hoje são? Ele não vai ter incentivo nenhum a isso, até porque ele quer que a sociedade dele seja cada vez mais rica para que ele possa roubar cada vez mais. Se ele roubar 10%, por exemplo, imagine que todos os impostos do país sejam de 10%. E a produção desse país ali, tributável, né, a renda desse país, faça com que ele consiga tributar 10% e seja R$10, por exemplo. É o que ele vai conseguir tributar de 100 que a sociedade produziu. Se essa sociedade começar a produzir 1.000, os mesmos 10% serão R$100. Se produzirem 10.000, os mesmos 10% serão 1.000. Então, a intenção do monarca é fazer com que as pessoas sejam cada vez mais ricas. E como que o monarca vai querer que as pessoas sejam cada vez mais ricas se ele aceita simplesmente qualquer um sem critério nenhum? Quanto mais critérios ele ter, mais pessoas qualificadas vão ter ali. Ou, proporcionalmente, vai ter muito mais pessoas qualificadas do que não qualificadas. Mais próspera será aquela população, menos criminalidade vai ter. E o processo de civilização vai aumentando, como a gente tem falado desde o primeiro capítulo aqui do livro, sobre o processo de civilização e governo. O governo monárquico faz isso, mas o governo democrático faz com muito mais intensidade em todas as suas ações, tá bom? E agora, para a conclusão, uma coisa bem simples, seria a gente entender que a imigração não é necessariamente algo bom, não é necessariamente algo ruim, mas é algo para a gente pensar que o problema não é a imigração, é a imigração forçada. E esse é realmente o problema. Se as pessoas fossem voluntariosas ao poder aceitar ou não uma pessoa que mora no seu bairro, uma pessoa que mora no seu país, que entra na sua empresa, as coisas funcionariam. O preconceito, inclusive, diminuiria. Eu quero fazer um vídeo aqui no canal sobre isso especificamente, para falar sobre como o preconceito não é necessariamente ruim. É lógico que racismo, esse tipo de coisa, é ruim, é claro, né? Mas o preconceito no sentido de você poder selecionar as pessoas com que você quer andar, ou que você quer perto, na verdade não é preconceito, é uma coisa que todas as pessoas têm e deveriam ter cada vez mais. Quanto mais critérios as pessoas terem para se relacionar, melhor e mais civilizado um país tende a ser, né? Mas, então, o que a gente entende é que, por exemplo, imagine que você tem os seus amigos e você gosta deles, né? Beleza, mas são todos contratos voluntários, vocês estão juntos porque vocês se gostam. Agora imagine se você fosse forçado ou que o governo desse uma cartilha para você de quem que você vai se relacionar ou não. Ou que qualquer pessoa que fale com você, você seja obrigado a ser amigo dela e aceitar ela e dar dinheiro para ela. Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que acontece em todas as democracias. Você é obrigado a aceitar as pessoas, você não pode falar que elas não são bem-vindas, inclusive você paga para elas estarem ali, tira dinheiro do seu bolso para financiar essas pessoas. Que pessoas? Qualquer uma. Mas qualquer pessoa que entre sem o seu consentimento dentro da sua propriedade ou da sua desejada propriedade, que é o que deveria ser, já está errado. Ou seja, qualquer imigração que não tenha aceitação dita, né, ou aceitação voluntária realmente, já está errada. Independente de qual seja a cor da pessoa, qual que seja a origem dela, não importa, tá bom? Inclusive gente rica, você pode muito bem, uma sociedade anarcocapitalista poderia muito bem uma sociedade de pessoas pobres não aceitarem pessoas ricas. Se você tem tanto de patrimônio, você não pode entrar aqui. Qual que seria o problema, né? É claro que isso dificilmente aconteceria, mas o interessante é você entender que imigração forçada, ou seja, você obrigar as pessoas a conviverem, é algo maléfico, tanto socialmente quanto economicamente. E a imigração livre mais o voluntário, ou seja, as pessoas não poderem ter a imigração irrestrita, mas uma imigração voluntária, também pode ter os seus problemas, mas primeiro que eticamente é a forma correta e segundo que a longo prazo, a médio e longo prazo, é a melhor maneira de conduzir o processo de civilização. Tudo bem? O vídeo hoje ficou um pouco mais longo, mas eu espero que vocês tenham entendido. A gente se vê no próximo capítulo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. E é isso. Até o próximo vídeo.